Salve, salve família vascaína, falta só um dia pra gente ver o Vascão em campo de novo, o time joga nessa sexta-feira e a gente tem informações aqui pra você. Menino Aguinaldo sendo cobiçado no mercado, propostas de dentro do Brasil, de fora do Brasil, a gente vai mostrar tudo aqui pra você e fiz um comparativo, Pedro Raul, Aguinaldo e Juan Seco, os três centroavantes que o Vasco deve ir para o Brasileirão 2023. A gente traz tudo aqui direitinho para vocês. Só pede o quê? Só pede o like, não é, Vascalina? Deixe o like, seu vascaíno gostoso. E o pior, minha querida, é que tem gente que não vai clicar no like, não custa nada, é de graça, é brincadeira, né? É tudo pelo Vasco. Bom, só arredondar aqui as informações sobre o empréstimo do atacante Juan Seco, que você está assistindo lances dele aí, né? Atacante de 21 anos, centroavante, 1,87 m, chega ao Vasco por empréstimo do Santos. Deixa eu colocar as informações aqui, ó. O empréstimo, o Vasco vai pagar R$ 500 mil ao Santos, tá? Mais o salário do jogador. Mais o salário do jogador, quem vai pagar é o Vasco. A opção de compra fixada, né, o passe dele chega fixado para o Vasco poder realizar a compra no fim do ano em US$ 1,5 milhão por 80% dos direitos do jogador. Então, não é um valor assim muito alto, mas né, não é também um troco. Tem que analisar bem aqui essa contratação. A gente vai falar mais um pouco daqui a pouquinho. Aliás, daqui a pouquinho não, agora. Antes de fazer o comparativo e mostrar os dados do Juan Seco, vamos só arredondar a questão do Aguinaldo. O Juan Seco é aguardado hoje no CT do Vasco para exames médicos e assinatura do contrato. O Aguinaldo são 3 propostas. Primeiro do próprio Santos, que quis envolver o jogador nessa negociação com Lucas Braga e o próprio Juan Seco. Um time de Portugal, o nome não foi revelado, que queria o Aguinaldo por empréstimo e o Vasco recusou. E aqui mais uma informação, ó. A diretoria vascaína também recusou recentemente uma proposta de compra do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube ucraniano sinalizou com uma oferta de 2 milhões de euros, 11 milhões e 100 mil reais na cotação atual. Mas a pedida inicial do Vasco é de 6 milhões de euros, 3 vezes mais. Aguinaldo tem contrato até agosto de 2027, portanto, Aguinaldo fica. Né? Neste momento, mesmo com as propostas, Aguinaldo fica para a temporada 2023, a não ser que alguém atinja aí a pedida do Vasco de 6 milhões de euros. E eu fiz um comparativo entre os camisas 9, né? Os centroavantes que o Vasco vai para o Brasileirão. Pedro Raul, Aguinaldo e Juan Seco. Número de jogos, isso aqui é só 2023, tá? Número de jogos, Pedro Raul 13, Aguinaldo 8 e Juan Seco 7. Aqui lembrar que o Aguinaldo tem 8 jogos, mas não são 8 jogos de titular. Então a minutagem dele aqui é bem inferior à do Pedro Raul, por exemplo. Número de gols, Pedro Raul 7, Aguinaldo ainda não marcou e Juan Seco fez 1 gol. Assistências, Pedro Raul 3, Aguinaldo 1 e Juan Seco nenhuma. Portanto, o Pedro Raul participando de 10 gols, Aguinaldo de 1 e Juan Seco de 1. Nas finalizações, 24 do Pedro Raul, 4 do Aguinaldo e 1 do Juan Seco. Chama atenção, em 7 jogos apenas uma finalização no gol. É um número um tanto fraco, inclusive o gol, né? A finalização certa dele resultou no gol. E é isso. Diga o que vocês acham desse quadro comparativo. Acho que o Figueiredo poderia ser testado de 9 também. Acho que o Vasco contratou mal esse Juan Seco, poderia ter vindo um jogador melhor. Deixa a sua opinião aí nos comentários. Sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Antes da gente comentar tudo isso aqui, vamos só ver aqui, ó, imagens do treino de ontem, né? Os jogadores pegando firme aí pro amistoso dessa sexta-feira e
quem apareceu já foi Matias Galarza, está à disposição do técnico Maurício Barbieri para o amistoso. Não consegui informações, nem estou conseguindo ver aqui o Puma, então não sei se vai dar tempo dele voltar, creio que sim, né? Uruguai, Paraguai, tudo pertinho aqui, então creio eu que ele deve estar também à disposição do Maurício Barbieri. Apesar de que eu acho que amistoso é para rodar esse elenco, né? Para colocar aí o tal do Paulo Henrique, por exemplo, que é lateral direito, a gente ainda não viu jogar. Enfim, dá uma sequência maior para jogadores que estão tendo uma minutagem menor, nem que seja no segundo tempo, né? Bom, tô atrás de informações sobre a reunião do Josh, em breve eu trago aqui para vocês. A questão do centroavante, para mim dos três é muito óbvio, né? O Pedro Raul é o titular, apesar da questão dos pênaltis que tem que ser corrigida. E Eginaldo e Juan Seco vão brigar. Os números bem parecidos, o Eginaldo tem gol, o Eginaldo não tem gol, o Juan Seco tem, o Eginaldo não tem assistência, o Juan Seco tem, número de jogos muito aproximados. Vão brigar os dois aí pela reserva do Pedro Raul. Eu espero que o Juan Seco dê mais trabalho, porque o Eginaldo a gente tem visto, né? Não tá num bom momento. Então, se o Juan Seco não chegar num nível acima, não vai ter sombra pro Pedro Raul. Essa é a grande dúvida, né? Vão conseguir os dois incomodar o Pedro Raul na titularidade? Tirar o Pedro Raul da zona de conforto? Porque eu acho que isso é importante e é para isso que essa contratação deveria servir. Então, vamos ver aí quando tiver a oportunidade do que vai dar conta o nosso Juan Seco. Amistoso de amanhã, só para arredondar aqui, eu vou depois trazer a escalação, mas eu faria o seguinte, ó, por exemplo, no gol, eu colocaria o Ivan, né, dar um ritmo de jogo para ele, porque uma hora nós vamos precisar. Lateral direita, eu não ia de Puma, eu iria ou de Paulinho ou de Paulo Henrique. Zaga, dá para colocar ali Zé Vitor, né, de um lado e Miranda do outro, porque é a nossa zaga reserva hoje. E uma hora nós vamos precisar. Lateral esquerda, deixa o PV jogar. O Riquelme ainda não dá conta, mas deixa o PV jogar. No meio, pode colocar ali Zé Gabriel não mexeria, então eu vou de Rodrigo mesmo. E ali pode dar uma rodada, né? Pode colocar Jair, Andrei, Marlin, Alex Teixeira, enfim, dar uma testada ali nesse meio campo, talvez fazer algo diferente. Na frente, eu iria de Orechano na direita, Eric Marcos na esquerda, que deu uma sumida do time titular. Quem sabe não é jogo pro Eginaldo ter mais minutos, ao invés do Pedro Raul, né? Mas vamos ver o que o Maurício Barbieri está tramando. Eu espero que pelo menos no segundo tempo a gente veja grande parte dos reservas em campo. Deixa aí a sua opinião sobre tudo que eu falei aqui, eu gosto sempre de saber como vocês estão pensando. Lembrando a você que tem sempre uma edição passando aqui, a nossa última, né? Informações que talvez você ainda não viu, tá aqui, ó, só você clicar e conferir. Quem é Vasco, chega o dedo no like, quem é muito Vasco, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder o nosso conteúdo, que é diário, 2 edições por dia. E a gente se vê a qualquer momento para mais informações do Vascão da Gama. Até lá, família, nós.